Então, você não conhecia Deus, nunca teve uma experiência com Deus e vivia a sua vida no Egito. Aparentemente você controlava a sua vida, mas qualquer pessoa com o mínimo de maturidade sabe que não controla nada da sua própria vida. Você não consegue controlar o contexto. Então as coisas acontecem, vão influenciar a sua vida e você não tem controle sobre isso. Mas aparentemente você tem controle. E ali você vinha vivendo a sua vida. Agora que você conhece o Senhor e está tentando viver a vida cristã, você passa necessidades. E quando você olha para outras pessoas, colegas seus que estão vivendo no Egito, numa terra, num estilo de vida que Deus não é Deus quem controla, eles têm alimento, eles têm as suas necessidades supridas. E aí começa uma confusão nas nossas mentes. O diabo usa muito essa confusão. Fala, olha aí, você está trabalhando e vivendo agora no estilo com Deus, como que você está passando por essas necessidades? Pior, Deus aparece e fala, não, vai para o Egito. E lá é o lugar onde as pessoas estão se alimentando. Em Canaã é o lugar onde as pessoas estão passando fome. E aí? Vamos entender isso. Pergunta para o seu irmão, você já passou por isso? Ou você está passando por isso? Fala para ele. Então, deixa eu te explicar algo. Nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 26, que estava havendo fome em Canaã, como a que havia existido antes, no tempo de Abraão. Então piorou mais a situação, porque Isaac poderia pensar assim, bom, isso está acontecendo só comigo, pode ser que eu fiz alguma coisa errada, mas acontece que o meu pai, no tempo do meu pai, isso também aconteceu. E depois, quando nós lemos para frente, nós vamos ler que o filho de Isaac, Jacó, também passou fome em Canaã. E lá no Egito, nas 3 situações, havia comida, havia sustento. Então isso, nós podemos pensar, pelo amor de Deus, é para isso que Deus me chamou, é para isso que eu tive uma experiência com o Senhor, para passar por adversidades, necessidades. Na verdade, Deus não está olhando a sua adversidade, a sua necessidade, mas Deus está olhando algo mais importante do que isso, e que só é possível conquistar no meio da adversidade. Sabe, passar fome em Canaã é o processo pelo qual Deus usa para produzir e para inserir Cristo na sua vida e na minha vida. Por que é que nós precisamos passar necessidade? Porque é passando necessidades é que verdadeiramente a minha vida é exposta. Existem sentimentos, existem pensamentos, existem atitudes que você duvidaria que você faria, até que você passe por aquela necessidade. Quando você passa por aquela necessidade, isso vem à tona, e aí se mostra. E quando é mostrado, aí vem a grande pergunta que Deus faz: o que você vai fazer com isso agora? Agora que você sabe quem é você, agora que você sabe o que você é capaz de fazer, o que você vai fazer? Você vai continuar com isso ou você quer ser livre disso? E se a sua resposta para Deus é, eu quero ser livre disso, aí é a hora de Jesus ser inserido na sua vida. É hora de formar Cristo na sua vida. Mas se você fala, não, agora que eu descobri isso, então, complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Já que eu sou isso, então não mexe comigo. É uma escolha. Agora no Egito você não tem essa oportunidade. Então veja, lá em Canaã é o único lugar que você tem a chance de se tornar um ser completo. No Egito jamais isso vai acontecer, porque você é limitado pelas circunstâncias. Nunca verdadeiramente aparece aquilo que você verdadeiramente é. E quando aparece, não existe remédio, não existe forma de ser resolvido o problema. No Egito, ainda que você saiba quem é você, como que você vai resolver o problema? Não há unção, não há vida de Deus, não há transformação aqui. Mas aqui em Canaã, por quê? Os olhos de Deus estão continuamente. Então você vai passar por crises assistidas por Deus. E ali não, você passa por crises sem o acompanhamento, sem a proteção de Deus. E essas crises vão com certeza te destruir. Mas em Canaã não, porque os olhos do Senhor, como nós lemos, estão continuamente. Então Deus permite o problema, permite a necessidade, permite a falta, para que Ele possa suprir. Primeiramente você conhece, você vê as dificuldades, depois fala, eu quero mudança. E aí nessa hora Deus age sobre a sua vida. Então é por isso que em Canaã nós temos necessidades. Então veja, ninguém vai se tornar como Cristo sem passar por necessidades. É óbvio, se eu quero ser como Cristo, e jamais eu vou ser como Cristo, não apareceu o que eu verdadeiramente sou, então eu vou passar por necessidades, a hora que ela acontecer, e eu vou tomar uma decisão, falar, não, eu sou assim, agora eu me conheci, eu quero ser como Cristo. Deus muda, tira isso e põe a Cristo. Simples assim, amém? Que amém? Vai dizer que isso é simples? Quem já passou por crise vai falar amém? Não, o que é isso? Misericórdia. Mas tem que passar, não tem jeito, não tem opção. Pô, se você gosta de passar por crise, amém. Eu detesto, mas tem que passar, não tem como. Então veja, então é importante nós entendermos o seguinte: só existe uma forma de eu ser completo.
Quando é que eu posso ser completo? É quando eu me torno como Cristo. Cristo é um ser completo. Para que eu seja completo, somente em Canaã isso é possível. Porque, na verdade, no Egito, o meu potencial, ou as potencialidades que há em mim, jamais elas vão ter oportunidade de serem desenvolvidas. Por quê? No Egito, há um controle sobre você. Evidente, não é você que faz isso, é o diabo. Mas ele controla a sua vida. O irmão lembra da história da vaquinha? Então diz que um sábio saiu com o seu discípulo ensinando ele a crescer, avançar, tudo. E ele chegou numa cidadela e tinha um povo lá muito pobre. Uma família assim, né, muito pobre, mas feliz, vivendo bem. E aí o sábio chega lá e conversa com o pessoal. O que vocês fazem aqui? Como vocês se sustentam? Todas falam, não, temos uma vaquinha. E ela dá leite. E a gente, como somos várias pessoas, cada um toma um pouquinho desse leite. E a gente deixa um pouquinho para fazer queijo. E aí o queijo a gente vende aí de vez em quando. E com esse dinheiro a gente vai vivendo. Aí compra uma coisinha aqui, compra uma coisinha ali. Nós não temos muito, mas é a nossa vaquinha e a gente está sendo sustentado. E vivendo essa vida. Aí o sábio falou, tá bom. Aí falou para o discípulo, vamos para outra cidade. E já estava à noite e o sábio falou para o discípulo, joga a vaquinha no precipício. Aí o discípulo falou, mas sabe, é a única coisa que sustenta essa família. Jogar essa vaquinha fora, eles vão morrer de fome. Ele joga a vaquinha no precipício. Ele falou, não, eu não posso fazer. Mas o sábio falou, olha, você é meu discípulo ou não? Aí ele contrariado, mas assim, né, já era noite, foi lá e jogou a vaquinha da família no precipício. E foi embora, mas foi embora azedo, sabe, assim, desanimado. E isso ficou no coração dele. Passaram-se alguns anos e nunca saía isso da cabeça dele. E ele falou, eu vou voltar lá. Eu sou acusado, eu acabei com a vaquinha do povo, eles devem ter morrido tudo, deve estar tudo destruído. E aí ele voltou nessa cidadela, voltou lá nessa família. E chegando lá, na hora que ele foi chegando, ele viu um outro contexto completamente diferente, né, do que ele tinha visto, aquela pobreza anterior. E viu fazendas, viu plantações, agora via tudo mecanizado, aquela tecnologia, a escola, o povo, assim, bem próspero. E ele olhou aquilo, achou estranho, né? E aí voltou a falar com a pessoa com quem ele tinha conversado antes. E a pessoa conheceu, que bom que você voltou, tantos anos. E ele falou, vocês melhoraram bastante, hein? Ele falou, verdadeiramente melhoramos. Ele perguntou, mas conta aí, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Isso é uma tragédia no nosso meio, alguns anos atrás. Eu falei, que tragédia? Não, lembra daquela vaquinha que nos sustentava? Eu falei, lembro, pois é. Naquela noite que vocês nos visitaram, vocês foram embora, a vaquinha caiu no precipício. E aí ela caiu e nós perdemos a vaquinha e foi um chororô aqui, porque ela nos sustentava. Mas aí o que aconteceu? Não tinha mais a vaquinha. E aí agora... Daí depois, nós temos que fazer alguma coisa. Aí nós começamos a descobrir que muitos aqui tinham certas habilidades para plantar. Aí começamos a plantar, começamos a vender o que plantamos, e foi prosperando, e fomos crescendo. E aí mais coisas foram acontecendo, outros aprenderam. E daí a pouco estava todo mundo trabalhando, investindo. E aí deu tudo isso. E agora nós somos muito prósperos. Então aquela tragédia que nós choramos... realmente nos ajudou a avançar e crescer. E o sábio que estava, o discípulo, né, do sábio, rancoroso até aquele dia, aí entendeu o que é que o sábio tinha mandado fazer. Então eu vou te falar algo. Você viver no Egito é você viver da sua vaquinha. Você planta, rega e come só aquilo. Você viver em Canaã é você viver sem a sua vaquinha. É você depender de Deus e Deus abrir as oportunidades para que você desenvolva o potencial que Deus colocou na sua vida. Irmão, você está vivendo a vaquinha? Para não jogar ela no precipício hoje. Misericórdia! Pera aí, pastor, deixa eu preparar. Quando eu te perguntar então se você está vivendo a vaquinha, você já sabe.